E eu gostaria então de ler com os irmãos duas passagens. O último capítulo de 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 11. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Jeremias, capítulo 8. Jeremias, capítulo 8, versículo 5. Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente? Persiste no engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Senhor, nós queremos encomendar esse tempo a Ti. Que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Santifica esse momento para a Tua própria glória. Honra a Tua palavra, Senhor. Queremos reverenciá-la. Queremos nos prostrar diante de Ti, Senhor. Queremos que Teu Espírito Santo encontre um fluir, um leito nos nossos corações. Queremos ouvir o Senhor. Queremos perceber o Senhor. Consagramos esse retiro a Ti, Senhor. Todos esses dias, todos os momentos, nós oferecemos ao Senhor, rogando que a Tua bondade, a Tua graça nos surpreenda, Senhor, e o Senhor fale profundamente, com realidade aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Eu não sei quantos irmãos estão familiarizados aí com o contexto histórico da época de Jeremias. Eu até confesso para os irmãos que ano passado eu voltei a estudar Jeremias e eu até consertei alguns erros que eu tinha da cronologia dos processos, porque eu pensava no passado, e era por absoluta falta de estudo, eu achava que um dia a Babilônia foi lá, invadiu Jerusalém, destruiu tudo, né, e acabou. Mas não, o processo foi um processo de muitos anos, em que depois, se os irmãos lerem Jeremias, Isaías já começa a falar isso desde a época do reinado de Ezequias. O Senhor, Ele começa a falar para o seu povo da urgência, da necessidade, do quebrantamento e de realidade espiritual. Jeremias, os estudiosos dizem que ele nasce na última década do reinado do rei Manassés. Amanhã falaremos um pouquinho sobre Manassés. Sabemos pela palavra do Senhor que provavelmente tenha sido o pior dos reis de Judá. Chegou ao ponto de sacrificar seus filhos a Moloque, que profanou o templo. Manassés, ele se afastou e levou Judá de uma forma dura a se afastar do Senhor. Quando Jeremias
ele começa seu ministério profético, ele começa a profetizar já no 10º ano do reinado do rei Josias. O rei Josias, neto de Manassés, ele é o contrário de Manassés, ele foi um rei que se consagrou ao Senhor. O último avivamento, as últimas reformas promovidas em Jerusalém foram feitas pelo rei Josias. Mas o Senhor levanta Jeremias para anunciar e para profetizar ao povo de Jerusalém que em breve uma coisa muito terrível aconteceria lá. Jeremias inicialmente traz uma palavra do Senhor para o povo, dizendo para eles se arrependerem, porque poderia ser que o Senhor então mudasse as coisas, porque como o próprio Senhor fala por Jeremias, o Senhor ele usaria essa provação para acrisolar a fé dos judeus. Então não tem a ver com uma punição de castigo. O Senhor não trabalha com castigo. O Senhor trabalha com disciplina para mudança. O Senhor trabalha com disciplina para edificação. Paulo fala isso aos Coríntios, né? Olha, toda tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Quando o Senhor ele nos quebra, quando o Senhor nos prova, não é porque Ele está sendo vingativo, ou está dodói, é porque Ele quer nos ganhar para Ele. E o Senhor então, Ele levanta Jeremias e começa a anunciar e proclamar um arrependimento em Jerusalém. Os judeus não se arrependeram, ao contrário, eles foram obstinados no seu procedimento. E pior, porque os judeus faziam uma mistura na sua religião. Então eles misturavam, então no sábado eles iam no templo, eles continuavam oferecendo sacrifícios, eles estavam escutando alguns profetas, só que os profetas e os sacerdotes da época não falavam pelo Senhor. A mistura espiritual estava estabelecida. Muitas pessoas se levantavam em nome de Jeová, falando mentiras ao povo, porque o povo queria ouvir aquelas coisas. Então, é fácil da gente, por exemplo, fazer essa conexão com 2 Timóteo 4, versículo 2, 3 e 4, quando Paulo fala, olha, nos últimos tempos as pessoas recusarão dar ouvidos à sã doutrina, cercar-se-ão de mestres, como que sentindo coceira nos ouvidos. As pessoas querem ouvir pessoas que falam o que elas querem ouvir. Nós começamos a desaprender, a sermos checados pela palavra do Senhor. O Senhor Jeová, aqui com Jeremias, ele fala, puxa vida, o meu povo não tem conhecido o meu juízo. Eu tenho trazido sentenças, eu tenho anunciado, eu tenho avisado, e o meu povo tem andado, sabe, e o meu povo tem andado distraído. Josias, ele é morto na batalha com Faraó Neco, rei do Egito. É interessante, eu não sei o que significa isso, se algum irmão depois quiser me falar, estou aberto para ouvir sugestões, porque Josias fica sabendo que naquela época, o reino egípcio, né, era o principal império da região, e os egípcios foram guerrear com outros povos, mas passariam perto de Jerusalém. Josias prepara o seu exército e vai guerrear com o Egito. O rei Neco manda mensageiros para Josias e fala, Josias, eu não estou indo lutar contra você, não dessa vez, mas eu não estou indo lutar contra você, não faça isso. Josias vai à guerra, recebe uma flechada no meio da batalha e morre. Há um pranto e há uma tristeza absurda em Jerusalém, porque Josias era um homem de Deus. Inclusive Jeremias escreve lamentações com respeito à morte de Josias. O filho de Josias, Jeoacás, assume o reinado de Jerusalém, de Judá. Só que o rei Neco, ele fala assim, esse camarada não vai ser rei não. O próprio rei Neco, o faraó Neco, ele vai ali em Jerusalém, ele traz Jeoacás e fala, depois de 3 meses apenas que ele reinava, ele fala, você vai ser levado preso
para o Egito. E as escrituras falam que o rei Joacás morre preso no Egito, ele vai embora para o Egito. Faraó Neco, ele fala, quem vai reinar no seu lugar é seu irmão, Jeoaquim. Ele vai reinar, eu estou dando a minha bênção para ele, e a partir de hoje, Jerusalém pagará tributos ao Egito. E ele coloca e impõe pesados tributos para Jerusalém pagar ao Egito. Durante o reinado de Joaquim, que foi 11 anos, a gente lê ali em Reis que tem uma boa notícia. Lá se fala assim, nunca mais Faraó Neco subiu contra Jerusalém. Por quê? Aí já não é uma boa notícia. Porque levantou-se um outro reino, um outro império, que era muito mais poderoso e mais violento que o Egito, Babilônia. Os caldeus entraram no Egito, conquistaram tudo do Egito, dominaram tudo e foram lá bater na porta de Jerusalém. Depois os irmãos leiam um diálogo de Abacuque com o Senhor, lá no início da carta do profeta Abacuque, quando ele começa a conversar com o Senhor Deus acerca das ameaças do Senhor. E o Senhor já avisa Abacuque, falou, Abacuque, levantarei um povo que eles serão violentos, eles empilham os príncipes, eles riem, eles fazem escárnio das cidades fortificadas, seus cavalos são mais rápidos que os leopardos, seus cavaleiros são mais ferozes que o lobo de noite, eles atacam como a águia que dá o bote. É esse povo, Abacuque, que eu estou levantando contra Jerusalém. E não é de estranhar que Abacuque então tem toda a sua crise de fé, e é tão bonito como que o livro termina, porque Abacuque fala, a minha alegria está no Senhor, e eu não vou viver pelo que eu vejo, o Senhor é a minha resposta, Ele é a minha alegria, e o Senhor já tinha falado isso para Abacuque, Abacuque, o justo vive pela fé, versículo que no Novo Testamento se abre com um poder para nós impressionante. Nós não olhamos para as coisas físicas nem visíveis, andamos pela fé nessa terra. Mas quando a Babilônia se levanta contra Jeoaquim, Nabucodonosor já dá um sustinho lá em Jerusalém, porque ele manda uns bandos dele lá para saquear e para invadir Jerusalém. É nessa situação, olha só que interessante, é nessa situação que Daniel é levado para a Babilônia, bem no início do processo. E nós só ficamos sabendo dessas pessoas por causa do livro de Daniel, porque nem em Reis, nem em Crônicas nos é falado isso, porque nesse momento, Nabucodonosor, ele cerca Jerusalém, ele impõe também tributos, ele pega alguns utensílios, ele vê algumas coisas que ele acha bonita, algumas coisas que ele acha interessante, ele saqueia isso, leva para ele, afinal de contas, eu sou o império, a partir de hoje eu domino sobre você. E em Daniel vai nos dizer que Nabucodonosor quis que alguns dos príncipes e dos sábios fossem para a Babilônia para aprender e ensinar os costumes. Então, nessa experiência de Jeoaquim, que Daniel e seus amigos e algumas pessoas são levadas para a Babilônia. Jeoaquim, ele se rebela contra Nabucodonosor, Nabucodonosor manda seus enviados ali, ele é preso e ele é morto. Depois vem o filho dele, Joaquim, que reina apenas 3 meses em Jerusalém.